Olha agora para o relógio, para vermos quanto tempo fez. Quando tiver 30 minutos, faz-me assim, 3. Olá, muito boa noite, bem-vindos sejamos à nossa jornada de oração. Que saudade louca que nós tivemos, foi ou não foi? Não foi nada, mas está bem. Hoje é a 370, jornada de oração. E vocês estão todos bem? Tiveram saudades minhas? Eu não sei se tive saudades vossas ou não, mas já agora quero saber. Como ninguém me está a ouvir, eu posso dizer estas parvalheiras, porque se me tivessem a ouvir eu não podia. Hoje a minha anja está zangada comigo. Em primeiro lugar, logo não vamos ter o apoio da minha anja. Ela está tão zangada que até tem ali na parede uma expressão assim cansada, de aborrecida. Ó, Graziela calada, nem queira saber. Isto olha, é amor e ódio. Mónica Gomes, boa noite. Graziela calada, boa noite. Eu estou a ouvir, diz o Flanaquino, Cláudia Figo, Conceição Ribeiro. Ouviram tudo o que eu disse? José Luís, José Almeida, Alzira Santos. Estavam a ouvir tudo? Havia coisas que não era para vir. Um grande abraço. Teresa Neto, como vai? Cici Santos, como está? Lourdes Tavares, boa noite. Maria Coutinho, Maria de Souza, Helena Martins, Susana Roque, Tulia Veloso, um abraço de luz. Um beijinho grande. Ai, hoje estou a ver tão mal, não tenho aqui o coisa para limpar os óculos. Ai, tenho aqui. Que bom. Ai, estou mesmo a ver mal. Helena Reis, como vai tudo? Vai tudo bem? E tantos corações branquinhos, não sei de quem é. É de quem? Da Júlia, Amália ou... Não sei. Mesmo assim os óculos não vão ficar bem, não me ponho no líquido. José Almeida, ai, tanto coração branco. Fátima Beijoco, olá, boa noite para todos. E gratidão. Então estás satisfeita com a idade que fizeste, Fátima? Susana Roca, Alzira Santos, Nélia Capela. Muito boa noite, como estás, Nélia Capela? Fátima Branco, boa noite com muita oração, diz ela. Mário Henriques, um abraço do coração. António Luís, um abraço, há tanto tempo. O que é que aconteceu? Mas estão escuros, estão. Parece que não há luz desse lado. Deve ser a lente que está opacta, suja do seu coiso. Porque vocês não aparecem com a claridade que costumam. A Nélia Capela está mais ou menos. Mas deixa estar assim, deixa estar. Eu depois explico-lhe como há de fazer para a próxima. Angelina Barreiro, olá, boa noite, minha querida amiga, está tudo bem? Por aqui ou por lá? João Gabriel Bairradas, um abraço. Nuno Matos, Anabela Menezes, Diolinda Gonçalves, muito boa noite. A todos, abraços de luz, diz ela, para todos, para todos. Todos têm que ter abracinhos de luz. José Luís Montestrevos, muito bem. Teresa Mota, olá, boa noite, Teresa Mota, como está? A família vai bem, Teresa Mota? Há tanto tempo não havia uma jovem como você, anda por aí perdida, tem que se começar a encontrar. Perdida lá para os seus lugares, não é? E tão jovem. Nélia Ferreira, eu bem me meto com vocês, mas vocês... vocês não me ligam importância nenhuma. Nélia Ferreira. Tudo bem, muito obrigada. Pronto, Teresa Mota, fico satisfeito por si. E então, todos mais, onde estão? A Angelina Barreiro está mais ou menos dentro do possível. Não se esqueçam de partilhar o direto. A Belcina Henriques, como está, minha amiga? Do coração.
deixa eu aqui ver só uma coisa. Hoje vou-vos ler aqui umas notas de um médico que teve com... umas notas de um médico, para vocês perceberem. Umas notas, como é pequenino, eu vou ler, depois como eu sei a história, falo nela, está bem? Uma nota de um médico que faz o acompanhamento das pessoas num hospital americano e que faz o acompanhamento das pessoas nos cuidados continuados. E, óbvio, muitas pessoas, é muito giro, é o John Lerma e é O Caminho da Luz. É uma publicação da Europa América. E é muito interessante por ele ser médico e por ele não acreditar muito. Vitória Santos, se quiser pode cá vir amanhã ou sexta-feira, aí pelas 3 horas. Ana Carreira, ou então para a semana, se ainda cá tiver. Túlia Veloso Henriques. Então, ele escreveu um livrinho com as experiências daquilo que as pessoas lhe foram transmitindo. Mónica Morato, como estás? Com aquilo que as pessoas foram transmitindo. Portanto, ele era um pastor batista, tinha as coisas, estava com um câncer de colo no fase 4, e portanto o médico trabalha nos cuidados com os doentes terminais, nos cuidados paliativos, e portanto vai ouvindo as experiências, não é, deles, aquelas experiências que eles têm, que são os anjos. Há muitas histórias engraçadas, e é engraçado ter sido escrito, o livro torna-se interessante ter sido escrito por este médico, e por um médico que eu gosto muito, por acaso, quando é médicos a escrever, isso assim. Então eu vou-vos só ler as notas do médico e mais diálogo com Leon. O Leon era uma pessoa, portanto, que era um pastor da igreja evangélica, e portanto tinha um câncer, não é? E portanto ele passou os últimos dias com o Leon, a tratar do Leon, e o Leon foi contando aquilo que estava a ver para além da morte. Olá, Luís Fonseca. Pode ser para a semana, Vitória. Luís Fonseca, boa noite. E a Rita Muniz e os outros que eu não disse porque já estava a falar. Isso é mau, Teresa. Muitas dores. Teresa, vá lá onde eu disse também que é melhor. Porque isso não vai passar assim. Vá. Quer me passar. Então eu vou ler aqui só as notas. Vocês já sabem que eu vou sempre usar em cada jornada de oração qualquer coisa. E hoje vou só ler estas notas para vocês aqui perceberem. Não importa qual o dia. Não, podes vir segunda ou terça. O vídeo está em pausa. Deixa estar quietinho. Quieto agora. Sou eu aqui a fazer umas coisas. Ok, quando puder conduzir. Então, mas se for preciso, também arranja-se maneira de se levar. Então, eu vou passar a ler só a nota, porque não vou ler toda a coisa, porque não tinha não era interessante, e vou só ler a nota e depois vou-vos pondo a par. Isto é ao médico a escrever. Achei curioso que os anjos, e agora vocês vão tomar atenção por causa disso, que os anjos partilhassem tanta informação científica com um homem que não tinha formação científica. Portanto, há uma curiosidade do médico que ele partilhe, que ele diga tanta informação científica quanto
o doente não tinha essa informação científica. Contudo, muito do que ele falava estava relacionado com a tecnologia mais avançada. Reparem, o homem tinha 78 anos. Até que falava relativamente aos seus comentários sobre a homossexualidade, porque vocês sabem que os evangélicos são contra os homossexuais. Os neurocientistas atualmente estão a estudar a glândula pineal e a sua função na atração sexual. Há uma possibilidade, isto é um médico a escrever, não se esqueçam, de que esta glândula possa mesmo conter informação sobre o sexo a que pertencemos, para além do nível cromossomático dos cromossomas. O facto de que estes estudos estão em curso e não são do conhecimento público generalizado pode dar credibilidade às revelações do padre. Não era padre, era pastor. Mas ele chama-lhe padre à mesma. Isto compreende-se porque, independentemente das anormalidades genéticas que possam existir relacionadas com a preferência sexual, o único elemento que não é afetado é a atração básica do masculino para o feminino. Talvez fosse a isso que Deus se referia quando falava sobre o homem e a mulher. Fiquei impressionado com o conceito de que, quando desejarmos o conhecimento completo e formos capazes de compreender a sabedoria oculta na Bíblia, será revelada e a sua revelação nunca terminará, porque nunca poderemos saber tudo o que Deus sabe. Leon disse-me que Deus previu o nosso gradual desenvolvimento mental, emocional e espiritual em direção a um forte desejo de saber mais sobre a sua palavra e o plano universal. Portanto, codificou uma enorme quantidade de conhecimentos, incluindo a ciência complicada e as respostas tecnológicas. Isto era verdadeiramente espantoso e fazia perfeito sentido. O conhecimento está codificado, mas iremos compreendê-lo à medida que avançarmos. Níveis intermináveis continuam a revelar-se quando abrimos as nossas mentes às infinitas possibilidades que se enquadram nos parâmetros do amor criado por Deus. O Leon disse: o segredo é ter espírito suficientemente aberto para permitir a revelação da grandeza de Deus. Nunca poderemos meter Deus numa caixa e dizer: é tudo o que existe. Fiquei também surpreendido quando ele comentou que a falta de amor gera a formulação de juízos de valor sobre os outros. O pastor sentiu uma grande paz quando os anjos, por fim, lhe fizeram compreender a natureza do amor, do perdão e da aceitação. Ele disse: o amor é a verdade básica de Deus e a paz ser-nos-á dada no fim. Isto é um grande confronto, tanto para os moribundos como para os vivos. A outra revelação que Leon deixou foi que, quanto mais cedo aprendermos a amar e a perdoar os outros e a nós próprios, mais fácil será a transição para o outro mundo. Os nossos anjos estão sempre presentes, ansiosos por nos conduzir ao paraíso e nos protegerem no caminho. No entanto, a maior parte das nossas ideias e medos bloqueiam a ligação. É o intenso sofrimento físico, emocional, social e espiritual no fim das nossas vidas que nos liberta dos nossos juízos de valor. É nesta altura que os nossos medos primordiais se desmoronam, permitindo-nos ver o que sempre esteve no outro lado. Amor incondicional. Lembram-se do amor mais puro, todo o amor que eu falei. O último conselho afetuoso do Leon referia-se à importância de derrubar as barreiras metafóricas que nos impedem de amar os outros e a nós mesmos. Fazê-lo agora em vez de amanhã, assegurando-nos pelo menos 2 vezes mais amor, paz e bênçãos neste mundo e no outro. É nesta altura que ocorrem incomensuráveis bênçãos.
Portanto, depois da história do Leão, quando ele estava nos cuidados continuados, e ele contar a sua história, e ele, por exemplo, uma das coisas na história era que, como ele era um batista, um pastor batista, e tinha 78 anos, não é? Era, por exemplo, ser contra os homossexuais, achar, ele casou com a mulher dele não porque a amava ou porque sentisse realmente, ele afirma nessa altura que nunca a amou, casou com ela porque ela era uma mulher cristã e daria uma boa esposa de um pregador. E ela tinha amado outra jovem antes de se ter casado, mas ela não era da sua religião. Reparem bem, ele deixou. Reparem como ele deixa-se ir. Como a religião dele não o permitia, os evangelistas, ele casar com uma pessoa que não fosse da mesma religião, o que está errado. E ele só aos 78 anos, quando estava a morrer de câncer do cólon, é que se apercebeu que estava errado. Ele casou então com outra mulher que era da mesma religião e, portanto, podiam assim partilhar as mesmas ideias e tiveram filhos e, portanto, os anjos mostraram que Maria era uma mulher incrível, cheia de amor e que, tal como Jesus, ascendeu aos céus. Disseram-lhe que ele deveria ser amado e honrado, deveria ter amado e honrado a sua mulher como se ela fosse Maria, a mãe de Jesus. Os anjos disseram-lhe: todas as mulheres e todas as mães são tão importantes e sagradas como Maria. Eu acho graça a esta, acho interessantíssima esta frase. Todas as mulheres, reparem bem o que os anjos disseram ao pastor. Todas as mulheres e todas as mães são tão importantes e sagradas como Maria. E, portanto, depois ele sentiu remorso, evidentemente, e ele ficou, se estava doente, mais doente ficou. Ele não acreditava nos anjos, ele acreditava em Deus e apoiava-se muito na Bíblia, o que a Bíblia dizia. Portanto, o encontro dele antes de partir, foi o encontro com os anjos, que lhe foram explicando que as coisas não eram bem assim e que realmente haveria mais coisas, havia mais comportamentos que ele deveria ter explorado, mais comportamentos que ele havia de ter desenvolvido e não ficar só limitado àquilo. Portanto, é-lhe explicado o poder da oração e da ação. Os anjos é que explicam isto. Ele transmite ao médico, porque ele está no final da sua vida e aquele é o médico que acompanha as pessoas no final da vida delas. Existem muitos factos, pois o próprio médico, que não tinha nenhuma crença para além da vida, portanto, acreditava na vida como ela era, não tinha nenhuma crença em Deus, mas que ao longo das histórias ele foi como que obrigado a confrontar-se com essa realidade de Deus e a tomar cuidado. Até aqui uma história de uma criança muito interessante, muito gira, que eu gostava um dia de vos explicar, sobre a visão espírita, a história da criança, como ela fala, isso assim. E depois, este padre que não tinha nada a ver com a ciência, este pastor que não tinha nada a ver com a ciência, os pastores podem se casar, como vocês sabem, da Igreja Evangélica e de outras igrejas, portanto, evangélicas podem se casar. Então, este senhor, ao fim da sua vida, no leito da sua morte, teve muitas informações que nunca teve durante a vida. Boa noite, filha, como está? Está tudo bem por aí? Então, nunca teve essas experiências e foi tendo essas experiências, foi tendo essas informações quando estava no leito da morte. E foi
compartilhando essas informações com o médico que o estava a acompanhar, que estava a acompanhar aquela aula dos cuidados paliativos, cuidados de doentes em estado terminal final. E, portanto, eu vou indo mais ou menos, filho, obrigado. Então, é importante a história. Eu gostei desta história principalmente há aqui outra coisa que eu também... Os anjos disseram que Deus nunca comete erros. Portanto, aqui Deus nós podemos considerar não como uma figura, mas como um amálgama, como um conjunto de energias. Não se podem esquecer, porque eram os anjos que falavam, não era Deus. E então ele foi chamado ele percebeu que na vida dele ele investimos demais nas nossas convicções e encontramos maneiras de as impor através da palavra. Um erro fatal. Mas é interessante como ele fez isso e muitas outras pessoas fazem ainda hoje isso, e mesmo pessoas da espiritualidade, pessoas espíritas, e mesmo a Igreja Católica faz. Eles impõem as coisas através da palavra. E os anjos dizem que não podem, que ele não deveria ter feito isso. Não temos conhecimento e discernimento suficiente de bastos para compreender o que Deus nos está a dizer. Por exemplo, eu só estou a ler os parágrafos que eu acho que é mais importante para esta reflexão de hoje. E, portanto, ele só reconhece que não tem esses conhecimentos quando está a atravessar aquela fase terminal da sua vida. Porque os anjos lhe disseram, porque ele tem um contacto com os anjos várias vezes antes de morrer, para se preparar para a sua morte. Por exemplo, eu tinha muitos preconceitos contra os homossexuais e estava muito convencido que Deus os condenaria. Mas os anjos mostraram-me uma maneira diferente de encarar essa questão. Os anjos disseram que Deus nunca comete erros. Todos os seres humanos desejam amor e não nos compete determinar quem eles vão amar. Se alguém pode retribuir o nosso amor, isso é a perfeição. E ele compreendeu pela primeira vez que esta era uma questão que o preocupava muito, porque ele pregava perto da área de Montrose, uma comunidade predominantemente homossexual. Lyon decidira pregar ali como protesto contra um estilo de vida que ele considerava contrário aos ensinamentos cristãos. Isto acontece com todas as religiões e com muitas das filosofias. Organizou todos os géneros de protestos contra homossexuais. Portanto, foi uma coisa que ele fez ao longo da vida e ele acabou por desencarnar com 78 anos. E só aos 78 anos, e por ter aquele cancro de nível 4 no cólon, é que ele teve um maior desprendimento da materialidade para a espiritualidade sem haver ainda a morte. E isto é muito importante que se compreenda. Disse Leon, sei que estou a morrer e quando começo a preocupar-me e a sentir-me terrivelmente receoso, os anjos enchem-me com o seu amor reparador. Reparem bem. Havia anjos que pareciam homens e ele retribuiu o seu amor. Era incrível. Amor é perfeição para nós. Julgar esse amor é negar a incrível verdade de Deus. Quando os anjos me revelaram o meu lado negativo e os meus medos, compreendi que sempre receara estar apaixonado. Isto é, quando ele fala que trocou o amor verdadeiro pelo amor pela sua mulher por causa da sua própria religião. O que não se deve fazer todo. Isso é perfeitamente absurdo. E nem se deve fazer esta pregação de imposição como muitos fazem. Estava aqui. Não casei com o meu verdadeiro amor e sempre carreguei essa falta de amor no meu íntimo. Dr. Lerma. Estava ele a contar ao médico. Foi esse desejo reprimido de amor que me levou a julgar o amor em todas as suas formas. É inacreditável
como as nossas mentes são complicadas. Respirou profundamente e asperamente e continuou a falar. Depois disso, o que ele disse, o que ele diz é, já vos disse e no resumo já vos disse. O que é que há a retirar daqui? Para toda a gente. Porque, independentemente do seu credo religioso, de todas as suas coisas, dos seus valores, independentemente das suas crenças, assim, o que está a retirar daqui? Este livro é escrito por um médico que é médico numa área da saúde que é os cuidados paliativos de doenças terminais. Ele tem várias experiências, desde crianças que contam as suas experiências quando estão perto do leito da morte. Às vezes essas pessoas estão internadas meio ano, outras vezes um ano, depois acabam por morrer. É interessante as histórias que aconteceram com ele e que fez com que ele mudasse completamente o médico mudasse a sua completamente, como vocês veem, há uma experiência. Depois dessa experiência, ele era médico, tratava todos com humanidade, com um grande respeito, e a partir dali acrescentou-lhe também o amor. Portanto, as pessoas mesmo estando perto da morte precisam de serem acarinhadas, de serem amadas, de serem compreendidas, de serem ouvidas, e é esses os cuidados, além da medicação que ele ministrava no hospital. Isto passa-se num hospital e, portanto, na parte dos cuidados continuados, então o médico vai tirando as suas ilações de todas as experiências que vai vivenciando com as pessoas que estão com as doenças terminais, algumas crianças, algumas senhoras, algumas mulheres, outros homens, e portanto cada um com os seus preconceitos, com a sua forma de ver as coisas, com a sua forma de evidenciarem a sua própria espiritualidade. Mas a forma é diferente, a essência é igual. É que eles começam a ter comunicação com a própria espiritualidade. Não precisam de intermediários, não há intermediários, são eles diretos com a sua própria experiência espiritual, com a sua própria espiritualidade, e a sua própria espiritualidade apresenta-se-lhe tal e qual, segundo as crenças e os valores que eles têm, e à medida que há o acoplamento desse conhecimento novo, há também uma transformação, sabendo eles que vão partir deste mundo, que já não vão ficar, mas tendo tempo para realmente resolverem as coisas antes de se encarnarem. E é interessante o trabalho deste médico, quer a nível como médico, quer a nível como estudioso da espiritualidade, na forma que ele era um descrente de Deus, não acreditava em Deus e muito menos não acreditava que houvesse vida para além da morte. Não acreditava, e todas essas experiências levaram-no a mudar, a fazer a sua transformação. Há a história de uma criança que é muito engraçada, que disse: doutor Lerma, não se preocupe, o doutor Lerma vai ficar doente daqui a uns anos, e quando estiver doente, eu depois venho buscá-lo. Isto dito por uma criança, estão a ver? Mas uma criança que descreve o seu contacto com a espiritualidade, uma coisa sobrenatural mesmo, que era impossível alguma coisa. Aí é que ele ficou espantado com coisa. Como ele ficou espantado com este pastor evangelista que não tinha conhecimentos científicos, e ele lhe dá a informação científica que, por sinal e por verdade, porque o médico é um médico que está sempre em estudo, por final ele até sabia que essas coisas já estavam a ser estudadas, mas que não estavam divulgadas para o público em geral, e era impossível ele saber. E portanto os anjos disseram ao leão, e o leão foi dizendo. E isto que aconteceu a este médico foi uma coisa engraçada, porque aconteceu a este médico ele ir para aquela área, pronto, por ser uma área muito difícil, e ele aprender muito com essa área. É que aprendeu
que não basta só ser médico e tratar as pessoas como um número, tem que se tratar as pessoas como pessoas, e mesmo tendo consciência que não se pode fazer mais nada, pode-se envolver as pessoas em carinho, em afeto, em amor, saber ministrar a medicação como deve ser, saber tratar do paciente como deve ser. Entanto, muitas vezes ele quando passava, muitas vezes ele sentia que o quarto daquele doente e daquele outro estava a energia, vamos lá, ele sentia uma energia mais pesada nuns e mais uma energia, uma paz inexplicável noutros. E ele então perguntava aos próprios doentes que eles estavam a vivenciar. Ele levou isso primeiro como sonhos, muitas vezes levava como delírios no princípio, ele levava como delírios, como se as pessoas estivessem a delirar, mas depois começou a analisar, começou a escrever portanto, ele começou a aprender o próprio médico, mas começou a fazer um trabalho diferente daquele que fazia, não só administrava a medicação que era necessário, ou alterava por causa das dores, mas começou também a usar o amor como ele o sentia, até que aprimorou o seu próprio amor. E isto é muito importante. Mas o que há a reter daqui é realmente o segredo, é ter o espírito suficientemente aberto para permitir a revelação da grandeza de Deus, e nunca poderemos meter numa caixa e dizer é tudo o que existe, porque existe muito mais do que tudo isto. E é aqui esta palavra que é dita pelo Leon, neste caso pelo pastor evangelista, e depois a explicação da homossexualidade como ciência. E lá está, como ciência e como espiritualidade, porque uma vez que ele combateu sempre na vida e na igreja dele, a problemática da homossexualidade, parecia que era obsessivo até pela homossexualidade, e em que os anjos lhe explicam, e em que o médico sabe que está a decorrer um estudo da glândula pineal e a sua função na atração sexual. Interessantíssimo, um estudo que não estava na época ao público e que hoje está na época atual ao público. É preciso ter atenção a isso. Por isso é que às vezes as pessoas não crescem. E há outra coisa em que ele diz, e que acho que os anjos lhe disseram a ele, que ele transmite ao pastor, ao médico. Os anjos disseram a ele, disseram-lhe a ele que a falta de amor gera a formulação de juízo de valor sobre os outros. Portanto, quando alguém está a fazer um juízo de valor, é porque essa pessoa tem uma falta de amor. É importante. Portanto, não façam juízo de valor quando não devem. Vejam se amam. Vejam se amam quem está à vossa volta, porque depois não precisarão de fazer juízos de valor de ninguém. E isso é muito importante. Quanto mais cedo aprendermos a amar e a perdoar os outros e a nós próprios, reparem, eu tenho-vos dito muitas vezes isto, e a nós próprios, mais fácil será a transição para o outro mundo, mas antes da transição para o outro mundo, mais fácil será viver neste mundo. E isso é muito importante. E, portanto, há que salientar aqui e ter, que é uma coisa que eu sempre defendi e que é a coisa, as religiões e as doutrinas, mesmo o espiritismo às vezes vai pela palavra, pela imposição da palavra às pessoas que têm as suas crenças, e isso não se deve fazer, nem aqui em Portugal, nem no Brasil, nem em parte nenhuma do mundo. Por isso é que muitas vezes, quando eu vejo muitas comunicações espíritas, sei que elas estão erradas, porque são verdadeiras imposições. Quando vejo
nos católicos também, nos Jeovás, por exemplo, então aí há um fanatismo muito grande, portanto, mas é da responsabilidade deles, eu respeito e aceito, não tenho é que cumprir, e eles não têm que ficar zangados por eu não cumprir. E aqui as pessoas muitas vezes ficam zangadas quando nós não concordamos, quando nós discordamos. Nós só não é não concordar, é que o ponto de vista está errado. E eles próprios sabem muito bem, tanto quando eles ficam doentes, depois descobrem que fizeram muitas coisas erradas. Então, depois têm dor e sofrimento. E não pode ser. É verdade que nós provocamos mudanças na nossa vida quando realmente existe ou a dor ou o prazer. E aí provocamos muitas mudanças na nossa vida. Mas também é verdade que nós muitas vezes, se pensássemos bem, nós faríamos melhor ficarmos em silêncio e refletirmos. Muitas vezes digo que nós temos que refletir muito, que temos que realmente ter uma grande reflexão para poder, e uma interiorização para podermos julgar e falar mal dos outros e porque é que isto aconteceu. Porque tudo tem um propósito e tudo acontece por um propósito e não acontece por dar cá aquela paia. E quem estudar a mente humana vai se admirar como a nossa própria mente às vezes nos faz fazer coisas ou nos faz ir por caminhos errados ou nos faz, se nós não tivermos o controle, se nós deixarmos a nossa mente controlar, nós vamos reparar então e descobrimos que muitas vezes cometemos asneiras que realmente não deveríamos ter cometido. Portanto, a importância destas histórias é realmente a descoberta do próprio escritor que é médico, e é diretor do Serviço de Doenças Terminais do internacional famoso TMC Hospice, que faz parte do maior centro médico do mundo, o Centro Médico de Austin, que é a América isto. Portanto, ele descreve o que as pessoas veem antes de morrer, as vivências que as pessoas têm antes de morrer, e as pessoas acabam por morrer numa determinada paz, numa determinada serenidade, e acabam por compreender que não viveram a plenitude da vida. E isso é muito mau. Nós chegamos a uma certa idade, ao ter uma determinada doença, para descobrirmos isso. Melhor fora que nós descobríssemos o mais rápido possível para termos uma vida melhor e uma vida muito mais equilibrada. Portanto, convido-vos a todos a conversarem convosco, a fazerem uma reflexão e a terem cuidado com as palavras, porque as palavras é a única coisa que não morre. Tanto que o Mestre Jesus, quando andou na Terra, não é? Mestre, e o grande homem revolucionário que foi Jesus, que revolucionou, e ele teve uma expressão interessante. Tudo passa. O tempo, o espaço, o momento. Mas as minhas palavras nunca mais passarão. E é verdade que já passou 2000 e tal anos e as palavras dele não foram esquecidas. Ainda continuam bem vivas, mas muitas vezes as pessoas utilizam erradamente as palavras dele para manipularem todos os outros e não para ajudar. E essa é a minha maior decepção nesta minha passagem na Terra. Portanto, acho que vocês conseguiram entender as coisas. Boa noite, Bânia Amaral, um abraço para ti. Eu tinha reparado que o Fabiano Gal está-se a explicar por causa da diferença horária e que não consegue, mas eu tenho essa consciência, mas eu sei que ele, de outras formas, está sempre também junto na hora da nossa oração connosco, e o Fabiano pode sempre ver, sem ser em direto, porque sabe que está na página, fica sempre gravada as nossas jornadas de oração. A Andreia também disse boa noite, eu também digo. E há aqui alguém que disse alguma coisa.
Deixa-me cá ver. Deixa-me aqui ver só uma coisinha. A sociedade e a religião desde sempre nos impõem normas e regras que as pessoas seguem sem questionar. E esse é o grande erro, não é, Teresa Mota? Para vivermos em sociedade é óbvio é óbvio que temos de seguir algumas regras, mas temos cabeça deve ser para pensar. É para pensar. Esperem, porque isto no telemóvel é diferente na coisa. Mas temos cabeça é para pensarmos por nós próprios. Assim sendo, todos deveríamos entender que o amor é a base de tudo. E só quando todos o percebermos é que iremos ser felizes e fazer os outros felizes. Deus, seja ele o Deus católico ou o outro, não quer ódios nem guerras, quer amor e paz. Somos todos seres imperfeitos à procura da perfeição. Não poderia até resumir um pouco melhor a reflexão que eu dediquei a vocês hoje, no dia de hoje, que eu já não me lembro qual era o número e eu disse-vos no princípio, mas acho que era a 370, acho eu. 370, não é? Acho. Mas isto queria que vocês refletissem, e é por isso que eu agora nesta segunda fase das jornadas de oração trago sempre as reflexões. Não é como que se fosse o consolidar das outras reflexões que eu fiz durante 365 dias, está bem? Às vezes trago uma poesia, às vezes, como hoje, às vezes trago uma música e analiso, ou outras vezes vou trazer outras coisas, mas é 370, diz a Alzira Santos, e muito bem. Portanto, eu gostava que vocês hoje refletissem nesta pequena história verídica e que foi e que foi vivenciada, e um livro escrito pelo eu ainda há bocado vos disse, Dr. Lerma, especialista, portanto, diretor dos serviços de doenças terminais do internacional famoso TMC Hospice de Austin. Eu disse mal, mas não faz mal. Pronto, está bem? Deve ser Austin, não sei. Deve ser como uma enciclopédia. Deve ser Austin. Pronto. Austin. A Vitória é que sabe falar assim bem, é que sabe dizer. E eu agora não procurei a palavra. Pronto. Então eu vou passar à oração e depois logo se vê, está bem? Tenho que beber água, tenho os meus olhos aflitos, porque os óculos não estavam limpos e estavam a impedir a visão. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro do ano 2021. Então, e o mais engraçado nisto tudo continua a dizer: todas as mulheres devem ser vistas como se fossem mães de Jesus. Por isso, logo, a violência doméstica entre homem e mulher não se justifica. E matar-se mulheres por causa do amor, que não é amor, também não justifica. Era bom que as pessoas começassem a pensar também fortemente nisso. Todas as mulheres são muito importantes, todas as mulheres são como se fossem Maria, mãe de Jesus. Isso é importante também que fique bastante claro, para que todos saibam respeitar as mulheres, respeitá-las e amá-las e não servir-se deles, porque ele não casou com o amor dele, lá está. Ele não casou com o amor dele, casou com uma mulher que lhe era mais conveniente, e às vezes os homens fazem isso e depois arrependem-se, e é por isso que há tanta infidelidade, é por isso que há tantas famílias que se desintegram, e é por isso que muitas vezes há muito sofrimento entre casais. Portanto, pensem bem, reflitam e façam uma boa introspeção para vocês próprios, que vocês verão
que as vossas vidas começam a melhorar, assim, a melhorar mesmo. Por isso é que eu estou a dizer a Sara Ferreira, por isso é que eu defini e disse que hoje era 13 de outubro de 2021. Não foi por mero acaso, Sara Ferreira. Então, é Austin, não é? É Austin, será? Só que eu não sei, não estou a saber agora pronunciar. Costumo saber, mas agora não estou a saber. Pronto. Houston. Deve ser assim. Houston. Qualquer coisa assim. Agora vamos para a nossa oração, ok? Então a nossa oração hoje é um agradecimento. Como vocês, para que vocês possam. Então nós agradecemos ao ar que respiramos, agradecemos ao nosso próprio corpo, às nossas células, às nossas moléculas, aos nossos átomos, agradecemos aos nossos órgãos internos e externos, agradecemos ao ambiente em que estamos inseridos, agradecemos aos acontecimentos que se têm dado nas nossas vidas, que todos eles têm grandes lições de amor, agradecemos aos nossos mentores espirituais por nos acompanharem sempre nesta nossa jornada da Terra, agradecemos à grande espiritualidade por enviar sempre para nós a energia necessária para a nossa sobrevivência e para nós aprendermos muito mais e para nós vivenciarmos as nossas experiências e para nós amadurecermos, quer a nível material, quer a nível espiritual. Agradecemos às grandes energias que nos lembram constantemente da nossa própria espiritualidade. Agradecemos aos nossos pais e às nossas mães, agradecemos aos nossos irmãos, agradecemos aos nossos amigos e inimigos, agradecemos ao próprio planeta Terra que nos permite estar aqui, agradecemos à humanidade que passou, que está a passar e que há de passar por esta Terra. Agradecemos a todos os homens, a todas as mulheres e a todas as crianças. Agradecemos a toda a assistência, a toda a assistência prestada à própria humanidade. Agradecemos ao universo, agradecemos à Lua e ao Sol. Agradecemos aos planetas, agradecemos à nossa galáxia, agradecemos ao infinito, ao subjetivo, agradecemos ao Deus que desconhecemos, mas que temos um pedaço dele, que possuímos um pedaço dele, uma vez que somos filhos dele, e agradecemos a todas as formas de vida que existem na Terra, agradecemos a todas as formas de vida que existem para além da Terra, mesmo nós não tendo o conhecimento ainda necessário que elas existem, mas que existem, nós mandamos o nosso agradecimento. Agradecemos a todos os homens e mulheres e crianças que tiveram a ousadia de passar pela Terra, nos deixarem o conhecimento e informações para que nós possamos fazer a nossa evolução. E agradecemos o facto de muitos quererem vir à Terra para se aperfeiçoarem e também para darem o seu contributo à própria humanidade, para que a humanidade cresça, se desenvolva dentro da própria fraternidade, do próprio amor, da própria humildade e da própria abundância em todos os sentidos. Agradecemos à proteção recebida pelos nossos anjos, pelos nossos arcanjos, agradecemos também à mitologia, às crenças de muitos homens e de muitas mulheres e de crianças mesmo, a essas crenças que muitas vezes fazem nas suas orações e que têm o sentido do amor, nem que seja restrito, é sempre aproveitado pelo próprio universo e pela atmosfera para ser lançado sobre nós através da energia que nós precisamos para que possamos viver aqui e para que possamos fazer a nossa passagem em paz e serenidade. Agradecemos também, de uma forma muito especial, a todos os acontecimentos e a todas as ações, a todos os factos que nos cruzamos na vida, porque eles todos têm uma mensagem, mesmo os factos mais dolorosos têm
alguma mensagem para nós extrairmos e agradecemos o facto de termos a inteligência de sabermos extrair e de sabermos então utilizar esses novos conhecimentos para que nós possamos evoluir em todos os sentidos da nossa vida, material e espiritual, e em todos os sentidos do nosso equilíbrio psíquico e emocional. Então, agradecemos sinceramente ao todo e a todos, e ao universo por completo. Um universo, embora no universo existir o caos, existe em oposto o equilíbrio total, e nós precisamos, nesta Terra, desse equilíbrio. A própria Terra precisa desse equilíbrio para que nunca se instale o caos. Agradecemos à energia da cura, à energia do trabalho, agradecemos à energia da fraternidade, agradecemos à grande família da fraternidade, do círculo de fraternidade, a todos os irmãos e irmãs, a todos os seres inteligentes, a todos os seres espirituais, ao todo e a todos. Agradecemos a nossa mais sincera gratidão para o todo e para todos, para o Deus real, para o Deus imaginário, para o Deus subjetivo, para o Deus que é criado consoante as circunstâncias que a humanidade vai vivendo e as épocas e os momentos e os tempos e os espaços. A nossa mais profunda e sincera gratidão às equipas que vêm muitas vezes em nosso socorro e auxílio sem nós nos darmos conta e não nos apercebermos, mas que vêm. Por isso, a nossa maior e mais profunda gratidão. Bem-aja a todo o universo, a toda a Terra, ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano e ao reino espiritual. E que o amor seja sempre o nosso estandarte e desperte rapidamente o amor mais puro de todos os amores em nós. Eu creio que se houver nesta terra um homem, uma mulher ou uma criança que creia que assim é, assim será. É o agradecimento. E pronto, dou por terminada esta jornada de oração 370 e voltarei na sexta-feira. Mas eu já vos disse que agora não fazemos as jornadas de oração, por enquanto não fazemos todos os dias. Será escrito se haverá jornadas de oração ou não. Se houver algum contratempo, como houve ontem, não era para haver hoje a jornada de oração, era para haver ontem, aparece logo a dizer que no dia seguinte haverá a jornada de oração, ok? A minha maior gratidão, a minha maior gratidão para cada um de vós que me acompanha sempre e que me vai acompanhando mesmo esporadicamente neste trabalho que é as jornadas de oração, que é para o bem comum, para conseguirmos impedir e para conseguirmos reconstruir a própria humanidade, este próprio planeta Terra, para que o tempo que nos resta possamos estar em equilíbrio e a viver e não sobreviver. Umas santas e boas noites para todos, bênçãos de todos os lugares para cada um de vós e para toda a humanidade e, sobretudo, amor e gratidão.
e que a cada um de vós vos seja concedido o que vos for devido, e que a cada um de vós vos seja concedido o que vos for devido, e que a cada um de vós seja-vos concedido o que vos for devido. Bênçãos da mãe, bênçãos do pai e bênçãos dos irmãos. Bem-aja a todos. Amor e gratidão.